dia a todos. Eu sou Felipe Neves Guedes da Silva e sou bacharelado em viola pela Universidade Federal de Minas Gerais. E sempre que eu digo que eu toco viola, as pessoas imaginam a viola de 10 cordas, de 12 ou a viola caipira. E não, eu não sou violeiro, eu sou um violista. Violista é a pessoa que toca a viola de arco, que é tocada igual ao violino. E geralmente a gente toca em quartetos de cordas, muitas vezes música popular, e existem pessoas que tocam jazz, quartetos de cordas, orquestras, e qualquer coisa que chamarem a gente toca também. É um instrumento muito versátil, tem um som mais grave que o violino. O violino, ele vai... As cordas soltas dele são Sol, Sol, Ré, Lá e Mi. E as da viola são Dó, que é uma quinta abaixo, Sol, Ré e Lá. Ou seja, é um instrumento mais grave que o violino e ele fica entre o violoncelo e o violino. Nós fazemos o meio de campo ali entre os instrumentos graves, que são os violoncelos e contrabaixos, e os violinos, que são os instrumentos agudos. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês por que esse instrumento também é chamado viola, assim como as violas caipiras são chamadas violas caipira. E vou deixar alguns links de vídeos de pessoas tocando, links de onde eu achei essas informações, e caso vocês achem interessantes, para vocês se aprofundarem um pouco mais no assunto. No século XVI já existiam mais de 10 instrumentos com o nome de viola. E por isso que eu vou mostrar aqui onde provavelmente aconteceu a cisão, a separação entre as violas de arco e as violas de mão. E por que elas ainda continuam com um nome tão parecido, sendo instrumentos tão diferentes. A viela e a vihuela foram os primeiros instrumentos utilizados no período medieval que se tem evidência de que vieram a dar forma nos nossos instrumentos atuais. A viela era um instrumento tocado no ombro, nas pernas. No ombro que eles dizem é aqui, 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 não tem muita padronização. Ou entre as pernas, como os violoncelos são tocados. Só que elas tinham vários formatos. Tinham vários números de cordas e várias afinações. Não tinha um padrão para as vielas. E existem evidências como essa moeda mostrando o Conde Forcalquier, essa moeda datada de 1168 da França, que mostra o Conde Forcalquier tocando a sua viela. Nessa época, a arte era muito restrita e seleta. Somente a corte do rei e o rei tinham acesso. E as pessoas que sabiam tocar um instrumento e contar histórias e cantar poemas eram muito bem vistas. E trovadores e menestréis acompanhavam seus poemas e suas artes com os instrumentos, com a viela, principalmente. A vihuela aparece no século XV na Espanha e era um instrumento tocado com as unhas, como os violões são tocados, com as unhas ou com os dedos, e tinham cordas duplas, como as violas caipiras, onde 6 cordas duplas ou 7, as duas primeiras eram afinadas da mesma forma, as próximas duas da mesma forma e as próximas duas, ou seja, no mesmo instrumento vocês tinham 6 afinações de cordas diferentes, mais 12 cordas, ou 14 afinações e 14 afinações em 7 cordas. O alaúde tinha a parte de trás curva e a vihuela tinha a parte de trás plana. E por isso, principalmente, e por outras características, como ela ter trastes e um número de cordas parecidos com o do violão e da viola caipira, que provavelmente ela deu origem aos instrumentos modernos. Ao mesmo tempo que existia essa vihuela tocada com os dedos, existia a vihuela tocada com o arco, que era praticamente o mesmo formato, só que tocados com arco, no ombro, nas pernas também, e que essa vihuela de arco gerou a família das violas da gamba.
que é um instrumento totalmente diferente do que nós utilizamos hoje em dia, mas ainda é utilizado em alguns lugares específicos da Europa como uma forma de de trazer de volta a cultura antiga deles. As vihuelas e as violas da gamba têm trastes, e as vihuelas de arco e as violas da gamba também são tocadas com arco. A viola da gamba, ela ficou muito famosa durante o Barroco e a Renascença na Europa, e tinham 6 ou 7 cordas também. E a gamba, vale a pena como curiosidade, a gamba são as pernas em italiano. As gambas são as pernas em italiano. Provavelmente a mistura entre o nome vihuela de arco e vihuela de mão se aconteceu nessa época, porque todos os instrumentos eram vihuela, e quando foi levado para a Itália, porque a Itália era o grande centro cultural europeu do século XVI, do século XVII, esses nomes acabaram se transformando em viola. Vihuela na Espanha, viola na Itália. E as violas de mão e as violas de arco tiveram esse nome, e as pessoas provavelmente chamavam de viola, normalmente. E provavelmente também as pessoas que tocavam viola de arco tocavam viola de mão. Nesse período, os instrumentistas eles tocavam vários tipos de instrumento. E, por exemplo, violinistas tocavam flauta, trompa, violoncelo e viola da gamba. Era muito comum isso acontecer, e por isso provavelmente existiam vários violistas da gamba, violistas de mão e violistas de arco tocando ao mesmo tempo em vários lugares. A guitarra barroca aparece um pouco depois, por volta de 1630 e 1650, e tem 5 cordas e trastes móveis. Então você poderia pegar aqueles trastezinhos e arredar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, principalmente para afinação. O alaúde, ele foi muito popular em toda a Europa, mas a Espanha nunca teve esse apego ao alaúde. E a guitarra barroca veio e tomou o lugar do alaúde em toda a Europa. A guitarra barroca e a vihuela são os instrumentos que deram origem às violas portuguesas e que foram trazidas de Portugal para o Brasil. Essas violas foram reproduzidas diferentemente, copiadas ou estudadas e modificadas e construídas por pessoas aqui no Brasil de formas diferentes. Elas viam que, olha, isso aqui é bonito, isso aqui eu achei muito legal, vou fazer igual. E por isso existem vários tipos de violas no Brasil. No Brasil nós temos, por exemplo, a viola caipira, a viola de 10 cordas, a viola de 12 cordas, e no final do século XIX foi criada a viola de feluz, aqui em Lafayette, por exemplo, que mostra a quantidade de instrumentos que apareceu aqui no Brasil derivadas dessa história antiga europeia. Voltando agora um pouquinho para a Europa, no século XVI ainda, no final do Renascimento e no início do Barroco, apareceu a lira da braccio. Braccio é o braço, e ela aparecia para acompanhar a recitação de poemas e de canções. Elas tinham trastes, algumas delas tinham trastes, como os violões, e era feita de tripa também, mas a maior parte não tinha, e eram tocadas com arco. Ela tinha 5 cordas, afinadas como um violino, só que a nota mais grave era um Ré. Então era Ré, Sol, Ré, Lá e Mi. E isso, além disso, tinha 2 cordas inferiores que ficavam iguais às cordas drone, que vinham daqui até aqui. E elas eram afinadas em oitavas e davam uma cor diferente, porque era uma nota grave no instrumento agudo. Era uma coisa muito diferente de se ouvir no meio de uma recitação de um poema ou no meio de uma canção. Essas notas drones, elas são nada mais nada menos que uma nota pedal, que é uma nota que você segura
uma nota que você segura enquanto você está falando, você recita um poema, faz alguma coisa, nota pedal de novo, enquanto você está recitando alguma coisa, contando uma história, e isso era bastante comum no período. A viela e a lira da braccio são bastante parecidas na forma de serem tocadas. Ambas têm um cavalete plano. Até esse momento, todos os cavaletes são planos. São instrumentos feitos para serem tocados em formas de acordes, e não em formas de melodia. O acorde é um... Você toca o acorde inteiro, e não somente as notas, que seria mais... notas separadas. E isso também fez com que naquele período florescesse e se desenvolvesse a tonalidade. A viela e a lira da braccio, elas eram tocadas com arco e muito poucas delas tinham trastes, e por isso provavelmente elas foram levadas para a Itália, porque naquele período muita troca de instrumento, muita troca de dinheiro, que era muito importante para os músicos da época, para todo mundo, mas para os músicos da época, porque quem tinha dinheiro eram os reis, e os reis que poderiam pagar eles para tocar para a corte. E por isso os luthiers da Itália também viram uma grande oportunidade de vender instrumentos. Os luthiers viram que os músicos precisavam de instrumentos pequenos, mais fáceis de carregar e com uma cor diferente de som, com timbre diferente. Um instrumento que sempre tocasse nunca poderia tocar. E tem muita diferença na forma que o seu público vai te escutar tocando. Por exemplo, o cravo, ele já não tem tanta diferença timbrística. Ele é sempre uma corda pinçada e sempre faz aquele som de tem, tem. É sempre aquele som. Você não consegue fazer um crescendo, você não consegue fazer um decrescendo. E os luthiers da época, principalmente nos instrumentos de cordas, estavam muito atentos a isso, e pela demanda e porque a música naquele período dava muito dinheiro, principalmente para quem construía instrumento e para quem tocava. Nesse período do Renascimento apareceu, por exemplo, o sistema modal que eu já falei, mas também o contraponto, que era uma técnica onde você colocava duas vozes caminhando de formas diferentes e elas faziam sentido no final, como as fugas de Bach, uns 100, 200 anos depois. Esse contraponto inicial se desenvolveu até as fugas de Bach. Bach é o último compositor do período barroco. Foi um dos maiores nomes também do período barroco, junto com Vivaldi, por exemplo, que todo mundo conhece. E essa demanda técnica, porque você precisava tocar muitas coisas difíceis, um contraponto são várias vozes, e você precisa ter controle sobre todas elas ao mesmo tempo. Os instrumentos deviam ser mais fáceis de tocar, mais fáceis de carregar, e você não poderia ficar cansado estudando. Você não poderia, estudar meia hora e cansar. Você precisa fazer aquela peça ficar boa, você precisa tocar para o rei daqui a 2 horas, e você não tem a possibilidade de não conseguir tocar um instrumento porque você está sentindo dor. E isso também acontece hoje em dia, porque os instrumentos são muito pensados no músico e na plateia. O músico para ele não se machucar, e a plateia para ouvir uma grande quantidade de sons, diferentes sons, e que possa se emocionar e gostar do que está ouvindo. Essa demanda de instrumentos mais fáceis de carregar e mais fáceis de serem tocados faz com que apareça a família dos violinos. E vários luthiers da época são famosos até hoje. Alguns deles são Amati, Guarnieri e o famoso Stradivarius, que é muito famoso, todo mundo conhece. Os modelos que foram criados nessa época são os mesmos modelos que são utilizados até hoje. Ou seja, esse instrumento é parecido com o Stradivarius, mas nem tanto, mas grande parte dos instrumentos
que são construídos hoje em dia têm a raiz lá no Renascimento, lá no Barroco, com os grandes mestres da loteria que criaram esses formatos, que são muito eficientes e são muito bonitos. A família dos violinos é composta dos violinos, das violas e dos violoncelos. E isso porque são instrumentos de 4 cordas e com cavalete um pouco mais alto do que os utilizados no período renascentista e no início do barroco. Tem as craveiras bem feitas, bonitinhas. E tem esse formato característico, com C e com F. Isso mostra a diferença principal entre as violas da gamba, que tem esse braço aqui um pouco diferente, e, por exemplo, o contrabaixo, ele também é da família dos violinos, mas o formato dele é muito mais parecido com as violas da gamba do que com a família dos violinos. E a viola é principalmente interessante nesse meio porque ela tem um formato pouco prático. Para a viola ter a mesma projeção sonora, produzir a mesma quantidade de decibéis que um violino, ela teria que ter um tamanho de 54 centímetros, que seria algo tipo tocar dessa forma, que é muito pouco prático. E para isso existem até alguns instrumentos, como a viola d'amore, tem a viola da Spalla também. São instrumentos muito grandes que existem, mas para ser tocados em uma orquestra eles não são muito eficientes. A família dos violinos, então, existe desde o século XVI, com os primeiros violinos que foram criados, com Amati, Gasparo da Salò também, que fez as primeiras violas muito famosas, principalmente violas. E isso traz muito conhecimento para nós violistas e espero que tenha ajudado ao público a conhecer um pouco sobre a diferença entre as violas caipiras brasileiras e as violas de arco europeias. Muito obrigado por me ouvirem. Eu vou tocar 2 peças que são bastante contrastantes. Eu vou tocar primeiro o prelúdio da primeira suíte de Bach, que provavelmente muitos conhecem, é do período barroco, o último compositor do barroco que desenvolveu todas as técnicas composicionais do momento, inclusive contraponto e harmonia principalmente, mas nessa peça ela é muito limpa, as harmonias são muito limpas, não existe tanto contraponto, mesmo que em outras obras seja muito presente. Depois vou tocar uma obra de José Guerra Vicente, um português que veio para o Rio de Janeiro aos 11 anos. Ele compôs muito e fez essa obra para um amigo dele que tocava na Sinfônica Brasileira na década de 1950. Espero que gostem. Muito obrigado.
Música